Boa noite, senhores. Agradecemos sempre a Deus pela oportunidade de estarmos numa casa, de termos sido convidados pela direção. E eu estou com um sentimento misto, né? Com um sentimento de preocupação, até porque uma das coisas que a gente veio passar para os senhores hoje, principalmente para mim mesmo, é sobre responsabilidade, disciplina, e um misto de alegria. Preocupação, porque é a primeira vez que eu estou vindo na casa, e quando eu cheguei ali na porta, tinha uma fila. Eu imaginando, né, uma fila de pessoas para assistir uma palestra. E sou eu que vou estar lá na frente falando para esse grupo. Então, me causou preocupação. Mas com certeza, como a Christian falou, né, pediu para que a gente possa ser auxiliado, e aí a gente aumenta esse pedido aos senhores também, porque aqui nós estamos trocando energias, trocando informações, e com certeza vamos fazer o melhor, vamos buscar fazer o melhor, para que hoje a gente possa sair daqui melhor do que aqui entramos. E antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de conversar com os senhores, preparar um pouquinho esse ambiente, porque nós vamos falar sobre responsabilidade e toda vez que eu cito esse assunto, que eu me refiro a esse assunto, eu me preocupo mais ainda. E eu lembro de um palestrante que esteve na nossa casa, que é lá em Rio das Ostras, e ele comentou que depois que ele conheceu a doutrina espírita, ele nunca mais conseguiu dormir tranquilo, porque ele passou a ter a noção da responsabilidade. E aí a preocupação é grande, por cada ato, por cada fala, por cada pensamento. Mas eu queria combinar com os senhores o seguinte: nós acreditamos em Deus. Eu vou partir desse princípio. Todos que estejam aqui acreditam em Deus, que exista Deus. Não importa se é uma energia, se tem outra classificação. O próprio livro dos Espíritos diz que nós ainda não vamos conseguir entender Deus por muito tempo. Então, vamos entender Deus como uma energia. E se nós acreditamos em Deus, e Ele é o Criador de tudo, e criou cada um de nós na condição de espíritos, simples e ignorantes, para chegarmos à perfeição relativa, então nós já estamos começando a ter um caminho a ser seguido. Lembrar que Jesus esteve aqui conosco durante um período, mas antes da Terra ser formada, antes dela ser uma massa incandescente, antes do primeiro ser vivo existir na Terra, Jesus já era um ser elevado, muito elevado, e tem o controle de tudo que acontece na Terra desde do início da sua formação. Tudo que aconteceu em todos os períodos da Terra, Jesus estava sob controle, está controlando, tem ciência de tudo, participa de nossas vidas, nos auxilia, esteve aqui durante um curto período e nos deixou, além de informações, nos deixou exemplos de atitudes, mostrando que é possível fazer, não simplesmente a fala. Então nós temos duas situações que já nos dão um certo conforto, independente de tudo que possa vir a acontecer nas nossas vidas. E tudo que acontece, do bom, do ruim, principalmente o que nos chama muito a atenção, né, que são as coisas que aparentemente são ruins, são para a nossa educação, são para a nossa evolução. Então, por pior que seja a dor, por pior que seja o incômodo que estamos passando, tem como fim o nosso crescimento. É um fim útil, sempre. Então
Então, senhores, podemos entender que não somos punidos por nada, somos educados para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Como nós fomos criados simples e ignorantes, com esse objetivo, com essa certeza de que chegaremos à perfeição, que seremos Jesus um dia, talvez uma estrada longa ainda a seguir, né? Mas se estaremos naquele nível, temos que entender que somos espíritos, nesse momento encarnados, mas no momento seguinte desencarnado, no outro encarnado e assim sucessivamente. Então essa sequência é uma coisa natural. Nós precisamos entender que somos espíritos porque temos muito a ver com a matéria ainda e valorizamos muito a matéria. E por esse valor excessivo do ter, deixamos muitas das vezes de valorizar o que é mais importante, que é o ser, que é o mundo espiritual. Essa introdução é para que a gente possa conversar com mais tranquilidade sobre o assunto principal e não sairmos daqui com excesso de preocupações e muitos até de repente desistirem de estar aqui, porque a responsabilidade passa a ser grande, então é melhor que eu não saiba, né? Porque eu sabendo eu vou ter que ter muita responsabilidade. Mas então o nosso assunto, como está na tela, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Das muitas informações que Jesus nos deixou, essa é uma das poucas que o texto é fácil de se entender pela própria leitura. Algumas nós precisamos de explicações mais detalhadas, porque como ela não é colocada para a parte material, nós temos dificuldade por tentarmos entendê-la pelo lado da matéria. Então, não é muito difícil de entendermos que aquele que recebeu mais, aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais condições intelectuais, aquele que tem mais força física, poderá ser mais exigido. A gente lembra até do imposto de renda, que embora não funcione como deveria, mas na teoria ele vai cobrar mais daquele que recebe mais. Se funciona assim ou não, aí é outro departamento, nós não vamos tratar dele agora, né? Mas essa frase não é difícil de nós entendermos. Esse assunto nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, no item 10. E a gente sempre sabe que durante uma palestra nós não conseguimos encerrar nenhum assunto, não conseguimos concluir um assunto. Então, quem se interessar, esse é um ponto inicial, mas tem muito mais literatura que pode ser pesquisada na internet, mas esse aí é o caminho. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. E aí, esse é o texto, né, que está no Evangelho, e nós vamos buscar, nós até sublinhamos, né, quando não estiver pronto, porque, como exemplo, nós trabalhamos numa empresa em que temos metas a cumprir, e é um trabalho em conjunto. Então, se eu tenho a minha meta, a minha parcela de responsabilidade nesse conjunto, e eu não cumpro com a minha parte, deixei de exercer aquilo que era inerente à minha responsabilidade, com certeza eu vou ser cobrado pelo chefe, pelo patrão, por alguém que tem uma responsabilidade maior que a minha. Agora,
um outro companheiro que não pôde fazer a parte dele, seja lá por que motivo for, mas que eu e mais alguns outros do grupo poderíamos ter nos unidos e colaborar com esse companheiro, cumprir a parte dele. Então, nós, se não fizermos, não era a responsabilidade maior, mas se deixarmos de fazer, também seremos responsabilizados em função do todo que não foi executado, aquela meta que precisava ser alcançada. Um outro exemplo que a gente pode usar: eu fui convidado para estar aqui, assumi o compromisso, mas se eu faltasse, a casa daria uma solução, mas a minha consciência ficaria muito incomodada e me cobraria, porque eu sou responsável, eu costumo cumprir com os meus compromissos. Agora, em estando aqui, meu telefone foi desligado, e se alguém mandar uma mensagem me cobrando, me convidando para uma reunião em outro local nesse momento, eu só vou saber quando terminar esse momento aqui. E quando eu souber, digamos que seja uma reunião importante, que eu gostaria até de estar presente, que eu tinha assuntos a tratar nessa reunião, a minha consciência também vai me cobrar, mas com um rigor menor. Então, a gente pode entender dessa forma aquela fala. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E aí já mudou a situação anterior, né? Aquela primeira fala era fácil da gente entender, essa, se nós olharmos pelo lado da matéria, já modificou um pouco, porque não é tão simples entender o que está escrito ali. Precisamos buscar mais informações. E aí, quando nós ampliamos a nossa visão para as coisas do Espírito, vamos nos tornando cegos para a concupiscência, para o erro, para o desvio com relação às leis naturais. Por isso, ele diz: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Então, como eu falei antes, muitas das vezes nós nos prendemos às coisas da matéria, e aí temos muita dificuldade de entender como funciona realmente os ensinamentos de Jesus. Nesse texto, a gente observa que quando nós passamos a ter uma visão diferente, passamos a olhar realmente para o mundo espiritual, nós passamos a não dar valor ou dar muito pouco valor às coisas da matéria. E aí a gente lembra de Chico Xavier, que até a música, né, que é feita em homenagem a ele, coloca que ele, quando agredido, perdoava, quando incomodado lá de qual forma for, quando caluniado, não era incomodado, e até quando elogiado ele nem via, porque ele não tinha nem tempo para se preocupar com as coisas da matéria. Ele vivia num nível tão elevado, vivia tão em função da caridade, do amor ao próximo, de praticar realmente o bem, de fazer cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, que ele não tinha tempo para se preocupar com coisas menores. É lógico que no nível em que nós estamos, no mundo de provas e expiações, ainda precisamos muito da matéria, ainda estamos muito ligados a ela. Ela faz parte do nosso dia. O que não podemos é dar mais valor a ela do que é necessário. Saber ter o equilíbrio, buscar agir de uma forma em que ela possa ser usada, mas que a gente não fique escravo dela. Quem conhece o Evangelho
deve praticá-lo. Nos grupos de estudo que a gente participa, buscamos sempre comentar sobre esse assunto, primeiro porque nós precisamos ouvir, né? E vocês podem ter certeza de que quem está aqui à frente é aquele que mais precisa ouvir sobre esse assunto. E a gente comenta muito com relação aos estudos, porque nós podemos ler toda a obra, podemos ler todos os livros que auxiliam a obra que Kardec codificou. Podemos ler em casa, podemos ser interessados no assunto, vamos aprender, mas num grupo de estudo, com certeza, o aprendizado é maior. No ambiente de uma casa espírita, o aprendizado é muito maior. Primeiro, nós estamos assessorados. Segundo, que o estudo em conjunto, a troca de informações, a troca de experiências, a visão de cada um diferente, em que a troca faz com que haja um crescimento para todos. Muitas das vezes não há nem tanta concordância, mas que há um crescimento. Isso faz com que esse estudo seja melhor aproveitado. E estudamos para aumentar o nosso conhecimento, estudamos para estarmos melhor situados dentro da doutrina, mas principalmente o estudo deve ser para se colocar em prática o aprendizado, porque não adianta nós chegarmos aqui, sabermos tudo sobre a doutrina, tudo sobre o Evangelho, e chegarmos lá fora, não praticarmos, não colocarmos em prática, não na totalidade ainda, mas pelo menos irmos colocando em prática dentro da nossa capacidade. E aí tem muitas histórias, né? Principalmente histórias com relação a pessoas que vêm aqui à frente, os palestrantes, e que muitas das vezes, depois de fazer uma palestra muito bonita, de convencer um grande número, saem na primeira esquina com relação ao trânsito, se aborrece e se comporta de maneira totalmente diferente daquela que foi colocada aqui para todos. Então, temos que ter bastante cuidado com relação a isso. Por isso a importância de estudar e colocar em prática aquilo que aprendemos no estudo. Com relação ao Evangelho, ele só é conhecido no seio das seitas cristãs. Então, dentro de um universo de 7 bilhões de habitantes, temos um número muito reduzido de pessoas que estão dentro das seitas cristãs. Quantos não o leem? E dentre os que leem, quantos não o compreendem? Nós lembramos que, sem crítica a religião nenhuma, mas lembramos que a Igreja Católica não abria oportunidade para as pessoas estudarem. Hoje eu não sei como funciona, mas em épocas passadas, né, a história nos mostra que só quem tinha acesso eram aqueles que tinham um certo grau elevado dentro da igreja. E a própria missa era rezada numa língua que as pessoas não entendiam. Então, esse conhecimento ficava muito mais difícil. E até alguns que liam, que tinham a oportunidade de ler, não entendiam, não compreendiam, porque não tinham com quem trocar informações. Como o texto era um texto não muito simples, voltado mais para a condição espiritual, então essas informações ficavam perdidas. Resultando daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Surgiram inclusive situações bastante complicadas durante toda a história da humanidade, inclusive guerras e muitas situações que não traduziram realmente o que Jesus pretendia com as suas palavras, porque as pessoas a interpretavam de acordo com os seus interesses, e isso causou muito problema durante um longo tempo. E a gente compara o iniciante com o mais antigo em qualquer profissão, porque nós chegamos
no início de um trabalho, principalmente como jovens, que queremos soluções rápidas e muitas das vezes achamos a solução para todos os problemas. E aquele que tem a responsabilidade de decidir, muitas das vezes não segue por aquele caminho que a gente gostaria, que a gente imaginava ser o correto, porque ele já sabe que tem muito mais situações envolvendo. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um chefe que dizia que gostaria de ter a metade da força que a gente pensava que tinha, porque as coisas surgiam e a gente já tinha a solução pronta, olhando por um único ângulo, e ele já tinha a experiência e a responsabilidade de olhar por vários outros, né? Então as decisões eram mais demoradas, tinha mais cautela, e nós gostaríamos que fosse muito mais rápido. Quando chegamos àquela condição, aí percebemos que deve ser feito com mais cuidado realmente. O ensino dos Espíritos, e aí a gente está começando a entrar na doutrina espírita, né? Porque até então estamos falando do antes, e agora nós estamos entrando na doutrina espírita, e eu começo a ter o meu primeiro item de preocupação. A gente classificou aqui as preocupações, item 1, 2 e 3, aqui estou começando a chegar no nível 1. O ensino dos Espíritos não é circunscrito, pois que os Espíritos se comunicam por toda a parte, nenhum dos que o recebam pode pretextar ignorância. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. E aí nós já começamos a entender que estar aqui assistindo uma palestra, estar num grupo de estudo, estar participando de uma reunião mediúnica, vai nos dando condições de entender muito mais e de forma melhor aquilo que a maioria das pessoas lá fora não entendem. Uma situação muito simples, né? Assistimos uma notícia na televisão de que alguém cometeu um ato muito violento, tirou a vida de outro. É comum, às vezes até pessoas que estão dentro da doutrina, nós ouvimos dessas pessoas: tem que morrer. Isso é uma fala muito comum lá fora. Por quê? Porque as pessoas estão vendo a matéria. Então, aquele cidadão que comete um crime, e que muitas das vezes comete muitos crimes, a melhor coisa que tem é eliminá-lo, porque aí resolveu o problema. Nós que estamos aqui, achamos que resolveu o problema? Não, né? Porque o máximo que vai acontecer é eliminar a matéria, eliminar o corpo físico. Em que condições esse espírito vai estar? Em que condições esse espírito vai reagir àquela violência que foi feita contra ele? Mais à frente nós vamos ver que muitos desses violentos não têm a mínima noção de espiritualidade, não têm a mínima noção de civilidade, não têm a mínima noção de convivência social. Ah, então está justificado? Não. O espírita não vai abonar a conduta errada do outro, mas o julgar é sempre difícil, e a possibilidade de errarmos é muito grande. Vamos ver também um pouquinho à frente. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são se persistem no mal. Então, dentre aqueles que estão dentro de uma casa espírita, dentre aqueles que têm a oportunidade de conhecer através do estudo, através das atividades, e principalmente aquele que tem a mediunidade aflorada, né, porque mediunidade todos nós temos em algum grau, mas aquele que tem uma mediunidade bastante aflorada e tem um contato com o mundo espiritual, a responsabilidade dele passa a ser um pouco maior, porque os espíritos nos trazem notícias, nos trazem como é que funciona do outro lado, o que sofrem do outro lado por não terem tido um comportamento adequado.
E se nós, sabendo disso, seguirmos pelo mesmo caminho, estaremos nos endividando. Vamos responder pelos nossos atos. Então, a maior responsabilidade estaria com eles. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Já apareceu uma luz no fim do túnel, né? Já não está tão negativo o problema. Mas seremos mais cobrados justamente porque temos a oportunidade do aprendizado. Temos a oportunidade de estarmos no dia a dia convivendo com as situações. Interpretarmos os problemas de uma forma mais tranquila. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos problemas familiares. Todos nós temos dores. Em algum momento da vida passamos por alguma dor. E aí, quando não temos conhecimento, reclamamos, cobramos de Deus, né? Porque eu lembro que antes de conhecer a doutrina, eu não conseguia entender um Deus que permitia que criança sofresse, que criança nascesse com problemas sérios de saúde. E quando alguém me dizia que aquilo era vontade de Deus, eu achava que Deus era justo. Porque se Ele faz uma criança que ainda não cometeu nada, que ainda não teve a oportunidade de fazer nada errado, já sofrer, tem alguma coisa errada. Só a doutrina que conseguiu me dar explicações para que eu entendesse que aquela criança já tinha vidas anteriores e por isso ela tinha alguma razão para estar naquela situação. E muitas das vezes imaginamos ser punição, mas como eu falei no início, nós não temos punições, nós temos educação, métodos de educação. E a gente lembra, né, que levamos nossos filhos para tomar vacina, aquele bebezinho para tomar aquela injeção que dói, e os pais, quando fazem isso, eles querem o pior para os seus filhos. Não, né? Eles querem salvar a vida, eles querem manter a saúde da criança, eles querem o melhor. Então, se nós, pais complicados, pais sem modelo a seguir, né? Porque não vem com manual, não vem com nada, né? Nós temos que ir aprendendo juntos. Se nós queremos o melhor para os nossos filhos, imagina Deus, que sabe tudo o que acontece com cada um de nós. Então, nós temos que confiar. E aqui já aparece uma situação que nos auxilia, né? Se nós aproveitarmos essas oportunidades que nos são dadas, se nós aproveitarmos os estudos, praticarmos a caridade, a gente já ouviu aqui duas situações, uma eu já conhecia, a outra eu conheci agora, né? A pomada do vovô Pedro já faz parte da nossa vida há muito tempo, e temos notícia de muitas pessoas que conseguiram melhoras com ela. E o xarope agora a gente já é mais um que a gente vai fazer propaganda. Mas quantas situações nós temos de benefício que podemos alcançar? Quantos benefícios podemos alcançar através de uma conversa, de um atendimento fraterno? Quantos de nós entrou numa casa espírita pelo portão largo? Eu comento com as pessoas que nós temos dois portões em todas as casas espíritas. Um muito largo, com uma porta fácil, que a gente quase não consegue fechar. E um muito estreito, que quase não consegue abrir. Né? O muito largo é o que a maioria de nós entrou, pela dor. É o caminho da dor. E o estreito é aquele do amor, que poucos de nós entrou pelo amor. A maioria de nós só foi buscar quando estava incomodado, diretamente ou com algum ente querido. Então, um atendimento fraterno, um passe, tratamento espiritual. Então, temos muitas oportunidades de atuar dentro da própria casa, fora dela, aproveitando o que nós já aprendemos. E em aproveitando,
vamos equilibrando a nossa vida, a nossa saúde passa a estar numa condição melhor, não que a gente não venha mais a ficar doente, que a gente não tenha mais problemas, mas com certeza ficamos mais equilibrados e com melhores condições de entender quando as dores surgem. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Então acontece muito, em reuniões mediúnicas, de chegar informação do irmão, comparecer, o mentor da reunião, o mentor da casa, e passar informações, muitas das vezes elogiando o trabalho, elogiando o grupo, elogiando a união, e aí nós saímos da reunião satisfeitos, sorridentes. Muitas das vezes só no dia seguinte é que a gente vai entender que no meio da fala tinha um puxãozinho de orelha, mas de uma forma sutil, de uma forma inteligente, de uma forma equilibrada. E aí a gente percebe que aquele elogio suave, bem interpretado, é um alerta. Mas temos muito o hábito também, não só numa reunião mediúnica, mas numa palestra, no estudo, mas palestra acontece muito. Alguém fala alguma coisa e o outro, quem está ali assistindo, catuca ao do lado assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Era o fulano que tinha que estar aqui? Não é não. Quem tinha que ouvir está aqui. E quem tem mais que ouvir é quem está falando, que leu antes, que procurou, e está falando aqui, embora tenha microfone, que a informação está chegando mais distante, mas o primeiro a ouvir somos nós. Então quem tinha que ouvir está aqui. E seja nessa reunião, seja na reunião mediúnica, em qualquer local, as pessoas vêm porque elas precisam ouvir. Podem até levar para casa, porque o outro também merecia, mas quem tinha que ouvir está aqui. E outra coisa, muitas das vezes a gente reclama que a família, que o local de trabalho, que até o ambiente da casa espírita, nenhum de nós está no ambiente errado. Nenhum de nós nasceu na família errada. Nenhum de nós está na casa espírita nesse momento de forma errada. Nós estamos no lugar certo, com um grupo familiar certo. É aquele grupo que nós precisamos para evoluir, para crescer. Não adianta a gente imaginar, adolescente faz muito disso, Eu não pedi para nascer, e às vezes até existe um comentário que ele não pediu, ele implorou, Ele não queria ter nascido naquela família, a família do irmão, do colega dele é uma maravilha. A tia lá, olha, mas faz que coisa boa. Porque a gente chega lá, ela está sempre alegre, sempre não cobra nada, vai morar 15 dias lá para você ver como é que é. Para ver se a tia não muda. Porque visita é visita, Mas quando passa a ser nossa responsabilidade, aí a gente tem que organizar a casa. Então aquela bagunça que está no quarto já não pode ficar, aquelas palavras já não podem ser ditas, e aí a tia fica ruim também, é melhor voltar para casa. Bom, além do Evangelho, nós fomos buscar no livro Cartas e Crônicas, Irmão X, Humberto de Campos, lição 7, Consciência Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu coloquei o texto na íntegra, porque se eu contasse a história, com certeza iam faltar itens importantes. Então, nós vamos ler e nós vamos chegar no nível de preocupação 2 agora. Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever declarando que não agiu entre os homens como deveria. Bom, então nós estamos deduzindo, que alguém, trabalhador de uma casa espírita, atuante, desencarna, passado um tempo ele
tem a oportunidade de se comunicar. E aí coloca dessa forma. E ele é um excelente trabalhador. Então, Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtude, regressa por vários médios a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos. Tem-se a impressão de que os nossos confrades tornam do além atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Então, muitas das vezes a gente vê, né, um companheiro, vem na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vem de manhã, meia da tarde, se for faxina, ele está, se for palestra, ele está, se for estudo, se for simpósio, seminário, ele está em todas as atividades. Faz a pomada, faz o xarope, faz... Né? E mesmo assim, quando ele chega no mundo espiritual, ele tem uma visão real do que faltou fazer. E aí ele se comunica. Né? E quem não conhece, como ninguém conhece o outro no todo, se surpreende. Creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritas a mais enternecida admiração. Infatigáveis construtores do progresso, obreiros do cristianismo vivo, tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus, que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais a favor de tantos irmãos da terra detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. Então, quanto mais a gente recebe, quanto mais a gente toma conhecimento, mais vontade, mais necessidade temos de atuar, de sermos úteis, de oferecermos aqueles conhecimentos, oferecermos a nossa capacidade, né, para ajudar. E mesmo assim, em alguns momentos, nós não é suficiente, e ao chegar no mundo espiritual, percebemos que transportou de chofre a nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Imaginamos ser umbral, né? Em função do que a gente já leu no nosso lar, quem já viu o filme. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera. Blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Kardec, naquela condição de cientista, de pedagogo, com raciocínio lógico, imagina o quê? Quem na história da humanidade cometeu o crime maior? Fácil de se entender, né? Crucificaram Cristo. Talvez alguns de nós estivessem naquela época por lá, né? E violência maior não se tem notícia. Então combina. Podemos imaginar que fossem essas pessoas, né, que estivessem ali naquele ambiente. Nenhum deles informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E aí a gente sublinhou as abençoadas reencarnações para que a gente possa começar a valorizar as nossas, né? Porque a gente vai perceber que a reencarnação é a solução para a maioria dos nossos problemas. Mesmo doloridas, mesmo conflitantes, mesmo em alguns momentos faltando o horizonte, ela é a grande solução para o nosso problema. Não esqueçamos que estamos no mundo de expiações e provas, e é essa forma a melhor para que nós possamos ir acertando as nossas arestas e evoluindo.
podem ter certeza, nós estamos na melhor encarnação que já tivemos. Hoje nós somos os melhores espíritos encarnados que já fomos. Não precisamos nem fazer regressão de memória, porque ontem foi pior. Se hoje nós ainda não somos pessoas elevadíssimas, imagina o que nós éramos anteriormente. Não precisamos nem olhar a doutrina. Se nós olharmos a história da humanidade, o que era feito na época de Roma, na Idade Média, já é suficiente para ver que hoje nós progredimos muito, apesar de assistirmos. Não acha documento, não acha roupa, não acha às vezes nem a escova de dente, né? Então isso faz com que a gente fique muito incomodado durante a mudança e nos primeiros dias da nova casa. Então, se nós entendermos que a Terra está em cima de um caminhão basculante fazendo a mudança, nós vamos sofrer muito. O que está acontecendo hoje é exatamente a mudança para um mundo melhor. É a única forma que eu tenho de entender e me sentir menos agredido, né? Mas então, senhores, abençoadas reencarnações. Então, mesmo aqueles que tiveram aquele comportamento com relação a Jesus, foram encaminhados por ele e, através de abençoadas reencarnações, já conseguiram resgatar. E os imperadores romanos, de certo, padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Bom, se não foram os que crucificaram Jesus, porque não tinham tanto conhecimento, os imperadores com certeza conheciam, sabiam e deveriam ter um comportamento mais adequado. Então podemos pensar, né, como Kardec imaginou, que seriam eles que estavam ali naquele mundo, naquele espaço de sofrimento. E o companheiro espiritual informa: nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regeneradores na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão. Então, mais uma vez, estágios regeneradores na Terra. E olha, Calígula, tirando cruel, demonstrando loucura. Tibério, imperador romano sanguinário, quer dizer, pessoas que tiveram comportamentos bem agressivos com relação aos semelhantes, mas mesmo assim tiveram a oportunidade de novamente estarem encarnados na Terra porque não tinham conhecimento suficiente. Acaso andarão presos nesses vales sombrios? Tornou o visitante. Os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho também tem lógica, né? Se não foram os que crucificaram Cristo, se não foram os imperadores romanos, aqueles que perseguiram e que fizeram tanta barbaridade com os cristãos. Resposta: de nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à encarnação para adquirirem instrução e entendimento. Então, mais uma vez, encarnação é a solução. E a razão da encarnação não é punição, tá vendo? Instrução e entendimento. Então, se eles encarnaram para se instruírem e entender, nós também estamos aqui por isso. Não estamos aqui por castigo. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade. Átila, Alarico I, e aí foi buscar também Alarico, rei dos visigodos, devastou o Oriente e saqueou Roma. Átila, rei dos hunos, devastou as cidades da Gália.
Gengis Khan, imperador mongol, também de extrema violência. Antes, todavia, que anunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram um piedoso amparo dirigido para renascimento carnal, entrando em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Então, senhores, também voltaram para a reencarnação, com a diferença de que esses vieram numa condição de expiação, talvez presos em algum corpo, sem muitos movimentos, sem a inteligência, com alguma dificuldade física, para que eles não voltassem a cometer esses desatinos. Nós temos aí histórias, são muitas, com certeza os senhores também já devem conhecer, de pessoas que vêm às vezes num corpo físico totalmente limitado por ter históricos de suicídio. E aí ele próprio solicita em vir limitado para que não volte a cometer o mesmo engano. Ou situações das mais diversas. O que eu mais gosto na doutrina espírita, que me esclarece que não se trata de matemática. Então nós não podemos sair daqui muitas das vezes porque conhecemos alguém numa situação dessa e imaginar que esse caso é isso, aquele caso é aquilo, porque abre-se um leque muito grande, mas pode até ser uma dessas situações citadas, tá? Então, dize-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E a gente fica imaginando quem seria, depois de passar por todos esses que foram citados e nenhum deles se enquadra, quem estaria ali sofrendo daquela forma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Então, os que estão ali estão numa condição, não vamos colocar pior, mas diferente dos que foram citados anteriormente, porque os outros usavam da violência por falta de conhecimento. Esses sabiam. E aí nós estamos no nível de preocupação 3. Nós sabemos, estamos buscando saber, e temos que ter o cuidado com as nossas ações, porque na situação de espírito desencarnado não temos mais o corpo para nos esconder, e aí tudo vem à tona, não temos mais o véu. Então tudo que temos, que somos, melhor dizendo, tudo que somos vem à tona. Mas como eu falei no início, por isso que eu fiz aquela introdução, Deus conhece cada um de nós, Jesus está sempre ao nosso lado, nos amparando, e nós fomos criados simples e ignorantes para um dia chegar à perfeição. Se vai ser rápido ou demorado, vai depender do caminho que nós escolhermos, mas é certo que vamos chegar lá. Então, companheiros, eu agradeço a oportunidade pela noite de hoje, agradeço por ter conhecido a casa e rogamos que a luz e a energia do nosso Mestre Jesus se derrame sobre todos nós, que possamos retornar aos nossos lares em paz e harmonia. Muito obrigado.